Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para o segundo dia do nosso devocional e para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Eu estou muito feliz com o Senhor, porque todos os dias Ele mostra a grandeza dele sobre as nossas vidas, né? E Ele mostra o quanto Ele está presente, né? Nas nossas vidas, né? E glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, né? A palavra que eu abri aqui se encontra em Jonas 2, que está escrito como tema a oração de Jonas. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das estranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, ó Senhor, ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca, perdão. Né? Então aqui, irmãos, aleluia, Jesus Cristo. Antes de começar, né, essa palavra, eu quero fazer uma oração, amém? E como eu disse no outro vídeo, né, tudo aquilo que vocês sentirem de falar através dessa palavra, falem porque para edificar outras vidas, para edificar a minha vida também, né? Porque como eu falei, a mesma palavra ela pode ser interpretada de várias maneiras, porque a revelação do Senhor sempre vai ser diferente para a mesma palavra. Amém? E uma coisa que eu também esqueci de falar ontem é que porque na palavra falava sobre soberbos e eu esqueci de falar sobre isso. Eu coloquei até como observação no vídeo, né? Mas quando a gente é soberbo, a gente não vai longe. Por quê? Porque a gente acha que a gente é melhor que os outros. Às vezes só porque a gente ganhou uma promoção ou a gente tem algo a mais que o outro, a gente se sente melhor que as outras pessoas. E isso não é agradável ao Senhor. O Senhor, Ele quer pessoas humildes, pessoas verdadeiras, pessoas que, mesmo no pouco, né, glorificam o nome dEle, entendeu? Porque no muito Ele vai colocar, assim diz a palavra do Senhor, né? Então que nós venhamos preferir ter um coração humilde, um coração manso, ao invés de ser uma pessoa soberba, que ninguém quer ficar perto, que ninguém suporta ficar perto, sabe? Então que a gente venha verdadeiramente fazer a diferença,
em todos os sentidos nas nossas vidas, porque é muito importante isso, né? Então, eu tinha esquecido de falar sobre isso, né? Eu coloquei como observação, não sei se vocês viram, mas é importante a gente entender que isso importa muito para Deus, sabe? Quando a gente entende, quando a gente reconhece, entendeu? Que a gente é dependente dele, né? E que do mesmo jeito que a gente se exaltar demais, ele mesmo abate, né? Então isso não é bom, né? Aleluias. E eu estarei aqui orando por essa palavra e logo em seguida eu vou falar aquilo que Deus gerou no meu coração, amém? Senhor meu Deus, eterno e amado Jesus Cristo, já quero apresentar, Senhor, esta palavra em tuas mãos, na qual eu abri e caiu em Jonas 2. E eu creio, Senhor, que o Senhor falará conosco, Pai, da forma que o Senhor quer, da forma que agrada o teu coração, porque nada vem de nós, mas vem do seu Santo Espírito, Pai. E eu creio no teu agir, eu creio no teu poder, eu creio no que o Senhor há de fazer sobre as nossas vidas. Continua nos enchendo, continua nos dando graça, nos fortalecendo, Pai, para que nós venhamos fazer o melhor em tua presença. Nós precisamos, Pai. Nós necessitamos, Senhor, de ti, meu Pai. Dá o discernimento, o entendimento dessa palavra. Fala aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, da forma que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, aqui nós sabemos que vem uma palavra do Senhor para Jonas, né? E, aleluia, Jesus Cristo, por ele saber, né, da misericórdia, da bondade, do amor do Senhor, né, ele quis se desviar daquilo que era o propósito de Deus, né? Aleluia, Jesus Cristo. Aqui vai falar no capítulo 1 sobre o chamado de Jonas, e também vai falar sobre a fuga de Jonas, né? Que, aleluia, Jesus Cristo, nós sabemos que nós temos um chamado, né? De evangelizar, de pregar as boas novas, de falar aquilo que Deus mandou. Mas eu sei também que no nosso coração a gente também tem medo de fazer errado. A gente tem medo de não ser do Senhor. A gente tem medo, aleluia, de falar demais, né? Aleluia, Jesus Cristo. E a gente precisa entender que as coisas do Senhor, tudo, independente, a gente tem que fazer tudo com sabedoria. Quando a gente abre a nossa boca para falar algo, para fazer algo da parte do Senhor, precisa ter sabedoria. A gente precisa entender que o Senhor ele faz da forma que Ele quer, não da forma que nós queremos, né? Então, aleluia, Jesus. Então, o chamado de Deus nas nossas vidas, muitas das vezes, não vai ser facinho de fazer, não vai ser na mansidão. Muitas vezes, né, vai ser no cajado, muitas vezes vai ser, né, de uma forma que vai confrontar, né? Então, para cada um, Deus ele entrega algo, né? Para cada um, o Senhor ele entrega um dom diferente, né? Só que a gente precisa primeiramente aceitar o chamado que Deus tem nas nossas vidas. É muito importante a gente aceitar, né? Ter essa aceitação. Aleluias. Então ali Deus mandou Jonas para um lugar e ele foi para outro lugar. Só que, o que aconteceu? Por ele não ter ouvido a Deus, por ele ter desobedecido ao Senhor, aconteceu muitas coisas com ele, né? Ele fez com que, aleluia, viesse uma tempestade sobre o barco, né? Daqueles homens que nem conheciam ele, mas que sentiram que tinha a ver com o seu Deus, porque só reconhece o Senhor
quem sente mesmo que Deus é na vida de alguém, né? Então, ali mesmo aqueles homens servindo a outros deuses, porque aqui vai dizer que eles serviam a outros deuses e que eles lançavam até sorte, né? E que essa sorte caiu em Jonas. Por que estava sobrevindo aquilo tudo? Por que sobreveio tudo aquilo? Toda aquela tempestade, né? Então, tipo, aleluia, Jesus Cristo. Ali, aquelas pessoas entenderam, né, que precisava ter um clamor, né? E Jonas falou que era só tirar ele do barco que tudo ia se calmar. E assim é nas nossas vidas, quando a gente está na desobediência, quando a gente faz algo que não agrada ao Senhor. Quantas e quantas vezes eu falo que Deus me deu alertas e eu não ouvi. Eu preferi fazer a minha própria vontade e não fiz a do Senhor. E veio as consequências. Porque, irmãos, o Senhor, Ele nos perdoa. Mas a gente não está isento de vir as consequências. A gente precisa passar pelas consequências. Por quê? Porque infelizmente, a gente procurou aquilo, né? Então, Deus, Ele vai permitir as coisas acontecer. Pra gente entender que quem manda é Ele, que a gente é dependente dEle, quem faz é Ele, não é a gente. Entende? Então ali, Jonas tentando fazer de tudo para não fazer a vontade de Deus, aleluias, né? Mas algo me chama muita atenção aqui no capítulo 1, que mesmo Jonas tendo desviado daquilo que Deus ele tinha para ele, né? Que Deus já tinha ordenado a ele, mesmo assim ele ganhou aquelas almas que estavam no barco. Então, irmãos, muitas vezes não adianta, você pode até tentar fugir. Eu posso tentar fugir. Mas não vai adiantar. Uma hora ou outra, Deus ele vai cumprir o que Ele tem nas nossas vidas. Sabe? Deus ele vai cumprir. Então, a gente tem que entender que o propósito de Deus é muito maior que o nosso, né? O que Deus tem conosco é muito maior, é muito melhor do que a gente imagina, né? E mesmo ele sem aquela intenção, Jonas acabou ganhando aquelas almas, porque eles acabaram glorificando o nome do Senhor depois de tudo aquilo, sabe? E eu acho linda essa parte, que fala assim, ó, até no versículo aqui 14, vai dizer assim, ó, então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, este homem ao Senhor, com um grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor. Aí já é outra parte, é a parte que Jonas faz a oração, né? Na qual Deus permite que Jonas é jogado, lançado, né? No mar, e ele é engolido por um peixe, né? Aleluia, Jesus Cristo. E ali, aleluia, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe. Aí você imagina, irmãos, o desespero, né, de alguém dentro de um bicho. Imagina. Imaginou aí? Porque eu imaginei. Imagina o incômodo, né? Porque tem situações que a gente fica incomodadíssimos, sabe? Porque a gente não sabe o que fazer. Mas ali,
Só aconteceu tudo isso porque ele foi desobediente, porque ele não ouviu o que Deus falou para ele, né? Aleluia, Jesus Cristo. Mas ele orou ao Senhor e Deus viu sinceridade, né? Porque mesmo a gente sendo falha, a gente sendo errantes, quando nós clamamos de todo o nosso coração, o Senhor não nos despede com a mão vazia, né? E assim foi com Jonas, depois que ele passou toda aquela tribulação, né? Aleluias. O Senhor teve misericórdia dele, mesmo assim. Mas Jonas ainda, mesmo ele saindo daquele ventre, daquele peixe, ele ainda estava muito arrogante, né? Porque ele tinha misericórdia de uma planta, mas não tinha misericórdia das pessoas, né? Mas mesmo assim ele clamou. Por quê? Porque Deus ele não é filho do homem para que se arrependa, né? E nem mente também, certo? Então, não é que ele se arrependeu, mas ele queria dar uma oportunidade para aquele povo, para se arrepender, né? Daquelas coisas que não agradavam ao Senhor. E era através dessa palavra, como que fala? Dessa profecia na qual o Senhor tinha ordenado a ele, na qual ia ter salvação para aquele povo. E era muita gente mesmo. Você entende? Então Deus ele não quer perder as nossas almas. Entende? Então ele sempre vai nos dar a oportunidade. Enquanto ele estiver aqui, enquanto o Espírito Santo dele agir dentro de nós, ele sempre vai nos dar uma oportunidade de buscar a face dele, de se arrepender, de fazer da forma certa, né? Porque nós somos errantes, nós somos pecadores, sim, mas, aleluia, Jesus Cristo, o Senhor nos prometeu a vida eterna, o Senhor nos prometeu o paraíso, sabe? Onde não haverá dor, não haverá choro, nem pranto, né? Mas a gente precisa seguir aquilo que ele ordena. E eu falo para mim primeiramente, porque eu tô num processo que eu tô aprendendo com o Senhor. Tô num processo de aprendizagem, né, na qual o Senhor tá mudando muita coisa também dentro de mim, sabe? Mudando muita coisa nos meus pensamentos, na minha maneira de falar, entende? Então eu jogo primeiramente para mim, sabe? Mas eu louvo ao Senhor por Ele ter me escolhido. E Ele também te escolheu, né? Então não negligencie a chamada do Senhor. O propósito que Deus tem na sua vida, né? Não faça como Jonas fez, que não teve misericórdia de ninguém, né? Mas que o Senhor, ele sabia que o Senhor tinha misericórdia, entende? E muitas das vezes a gente querendo ou não querendo, o Senhor ele vai fazer o que ele tem que fazer. Entendeu? A gente aceitando ou não. Não é porque é obrigação, mas é porque é uma chamada. E enquanto a gente não fizer, a gente vai passando por coisas que a gente não precisava passar. Entendeu? Tem coisas que a gente pode evitar. Entende? Para poder viver o sobrenatural de Deus, né? Então aqui o que eu quero falar para você nessa noite é que não fuja do seu chamado, não fuja daquilo que Deus ele tem com você, do propósito que ele tem na sua vida. Eu não sei como que tá a sua vida. Eu sei como tá a minha vida. Mas eu não sei como que tá a tua vida. Sabe? Porque a gente tá num processo, todos nós. E você sabe da sua dor, eu sei da minha dor. Sabe? Eu sei o que eu tô passando, você sabe o que você tá passando, né? E aqui nós estamos como irmãos na fé, para um ajudar o outro, um ensinar o outro, né? A permanecer na fé, a não desistir do chamado, sabe? A obedecer ao Senhor, a ficar
como que eu posso dizer, grato por Deus ter feito algo na vida de alguém. Porque a gente precisa ter essa compaixão, esse amor dentro da gente. Porque não vem de nós, vem do Senhor, né? Aleluia, Jesus Cristo. Eu sei que às vezes no mundo que nós vivemos hoje está muito difícil. O desamor está muito grande. Mas que seja eu e seja você a fazer a diferença, a quebrar esse protocolo. Porque Deus, ele tem um amor para dar. E Ele dá através das nossas vidas. Ele dá através da tua palavra. Entendeu? Ele usa a gente como instrumentos. Sabe? Para dar um abraço, para dar um sorriso, para dar uma palavra para alguém, né? Porque Deus, ele quer que a gente seja salvo, né? Mas a gente também tem que querer essa salvação. E a gente tem que querer também a salvação das pessoas, né? Então, que nós venhamos obedecer e fique com essa palavra: amor, compaixão, misericórdia e chamada. A chamada. Não desista do seu chamado, do propósito que Deus tem e de tudo aquilo que vem embutido num chamado. Tudo aquilo que vem com a presença de Deus. Por isso que o Senhor, ele fala que nós somos imagem e semelhança dele. Entende? É por isso. Entende? A gente é a imagem e semelhança dele para isso. Para pensar, para ouvir, para falar e para agir como ele. Entende? Então, irmãos, medite nessa palavra, né? E que o Senhor possa continuar falando grandemente a sua vida e assim como ele tem falado também comigo. Amém? Aleluia, Jesus. Vou ver se eu... Aleluia, Jesus Cristo. Louvar um louvor? Peraí. Peraí, gente. Tô procurando aqui. Deixa ele ser seu guia. Escute. Jesus, meu guia é amigo e protetor, ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá o seu poder, o seu amor. Jesus, meu guia é amigo e protetor, ele é o meu bom pastor. E quando eu senti
temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus, o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Oh, nele confiarei, só nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá o teu poder, o seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá o seu poder, o seu amor. Amém? Então, irmãos, deixa o Senhor ser o seu guia, o seu bom pastor, o seu protetor, e confia nele. Confia no que ele fala para você, confia na direção que ele tá te dando, no que ele tá te guiando, né? Porque tudo aquilo que Deus ele nos ordena fazer, ele se responsabiliza. Amém? Eu vou fazer uma breve oração aqui para finalizar esse vídeo, né? Espero que Deus tenha falado com você, assim como o Senhor falou comigo, né? E continue sendo abençoado e agraciado pelo Senhor. Amém? Deus, diante da tua presença, Pai, eu quero já entrar em oração, Pai, neste momento, te louvando, te engrandecendo por essa palavra, te engrandecendo por esse louvor, né, Pai, que o Senhor possa continuar falando com o teu povo, que o Senhor possa nos despertar também nesta noite, que o Senhor possa fazer a tua vontade, o teu querer, aleluia, sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Cumpre em nós o teu propósito, o teu chamado, as tuas promessas, Senhor. Nos ajuda, Pai, a te ouvir, a ter a sensibilidade de ouvir, obedecer a tua voz, de fazer aquilo que agrada o teu coração. Aleluia, de fazer aquilo que é para fazer e não aquilo que nós queremos fazer, Pai. Aleluia, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Então nos ensina, nos capacita, nos aperfeiçoa, Pai. Aleluia, nos ajuda em tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Aleluia, Jesus Cristo, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, amém. E até o próximo devocional, se assim Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe.